Fala galera, mais uns experts na área, direto aqui dos estúdios da Geração X, eu e meu irmão Zé Roberto, lembrando que os experts é um oferecimento da Modus, Escola de Formação de Vigilantes, e do IBRAGESP, o Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino. Um abraço forte aos nossos irmãos Cleiton Magno, da Modus, Magnão. e um beijo também pro nosso irmão Luiz Lima, do IBRAGESP. Valeu, Lima. Zé, hoje a gente tem um convidado pra lá de especial, mas eu queria que você, meu irmão Zé Roberto, fizesse a apresentação deste nosso convidado. Melhor do que eu, ele mesmo vai fazer. É um cara que tem muita experiência no nosso segmento. Eu diria que ele tem tanta ou quanto mais experiência do que nós, mas acho que ele dá um trato no cabelo, porque eu não sei não. Ou ele começou com 10 anos de idade no mercado. Jovem aprendiz. É um jovem aprendiz, boa! Nós estamos aqui com uma figura muito bacana do nosso segmento, é um parceiraço nosso, que é o Gabriel Meduri, que está aqui diretamente da onde? Do Túnel do Tempo. De Maresias, quase, de né? Maresias. O cara vive em Maresias. Nós vamos fazer um podcast lá. Vamos fazer um lá. Bem-vindo, Gabriel. Pô, obrigado, Zé. Estar aqui contigo. Obrigado pelo seu tempo. É com você. Fala do Gabriel um pouco pra gente aqui. Show de bola. O prazer é todo meu. Legal pra caramba estar aqui com vocês, fazer parte desse podcast aqui de mais um episódio da vida de vocês, né? Vocês estão se doando pra caramba por isso aqui. Eu sei o quanto é difícil, cara. É o que a gente costuma falar, que é quase uma bola no pé, né? É. Então você tem que ficar com ela ali, não tem como tirar. Você tem que tá cadenciado esse compromisso aqui. Parabéns pelo trabalho aqui, tá muito legal. Bom, sou o Gabriel Meduri, sou pai de 2 filhos, Gabi e o Theo. Essas aí são minhas riquezas, casado com a mesma esposa, diferente do Colete, né? Que casou 2 vezes com a mesma esposa, eu casei uma vez só. Casado com a mesma esposa há 20 anos. E graças a Deus construindo uma trajetória linda aí com a minha família na área de empreendedorismo, principalmente na parte de tecnologia, né? Eu caí de paraquedas na área de segurança eletrônica, mas isso há 20 anos atrás, 23 anos atrás. Fiz Senai também, com 14 anos, fiz eletricista lá, fui eletricista, né? Eletricista, eletroeletrônica de manutenção, é o curso que eu fiz lá. E o Senai me ensinou muito, e eu digo hoje que 90% de tudo que eu faço ainda está baseado nos aprendizados que eu tive lá. Apesar de seguir com técnico em mecatrônica, engenharia, depois pós-graduação em negociações estratégicas pela FGV. Então tem um currículo legal, mas muito do que eu acabo utilizando na vida e no dia a dia para os meus negócios é aprendizado do Senai, que é você fazer com o recurso que tem, respeitar as regras, respeitar o processo, entender que tudo tem seu tempo. Isso aí é um balizador muito grande na minha vida e tem me ajudado muito a conquistar as coisas aos poucos, tijolinho por tijolinho, né? Então é um pouquinho da história aí que, como eu comecei. Vim de família simples pra caramba. Meu pai marceneiro, meu pai foi do exército, sargento, né? Que legal. Aprendeu a profissão lá dentro do exército, saiu e hoje toca a vida dele muito bem em Atibaia. Lá tem a marcenaria dele, faz móveis rústicos. Inclusive, galera, pica-pau rústico aí, pode procurar no Instagram. O cara é um artista e tenho muito orgulho dele. Meu pai me ensinou muito, me ajudou bastante. Minha mãe, corretora de imóveis hoje, ela sempre foi vendedora. Então ela que me estimulou muito desde pequeno. Então, pô, eu era o cara que levava adesivo na escola para vender na sala de aula, que, pô, tudo que eu tinha eu vendia, então meu hábito de vender vem dela, ele me ensinou muito nesse sentido. Sempre tive muito estímulo nessa parte, por parte deles, né, de tocar a vida de forma independente, né. Então eles sempre falaram que criaram eu pro mundo, então como eu venho seguindo aí e tentando também deixar os meus filhos criados pro mundo, né, para um mundo melhor e todas as pessoas que a gente se relaciona aí para fazer com que todos evoluam de uma certa forma, que a gente equalize, né? Conhecimento, como vocês dizem aqui, que o conhecimento tem que ser democrático, né? Exato. E acho que ele está disperso na sociedade aí, a gente tem que aproveitar bastante isso aí e dar vazão, né? Bom, dito isso, como eu falei que caí de paraquedas na área de tecnologia, de segurança eletrônica principalmente, eu comecei instalando uma central de alarme com 17 anos. Eu fui concursado na USP, na verdade, entrei como eletricista lá, e em paralelo fazia bicos de instalação, final de semana. Então, uma loja lá onde eu morava, na vila, falou, pô, você instala a central de alarme? Eu estava fazendo a parte elétrica. Eu falei, instalo também, né? Só que eu nunca tinha instalado. Né? Só que a minha avó morava no quarteirão de baixo ali da loja. Imagina que você ia deixar essa. E na época não tinha internet pra você pesquisar. Uhum. E a central já tava com a caixa lá, tudo bagunçado, não tinha manual, nada. Eu falei, pô, como é que eu vou fazer isso? Peguei o telefone do suporte técnico, aí eu corria na casa da minha avó, ligava no suporte técnico, pegava as dicas, anotava no papel, voltava na loja e fazia um pedaço. Voltava lá, ligava de novo, então eu fiquei nessa. Né? Uhum. Até que consegui, até hoje a Sônia lá é cliente, não mais minha, mas da empresa que ficou pro meu sócio, né?
Foi a primeira empresa que a gente montou, a Meduri. E até esse tempo atrás ainda era, não sei se é, mas ela ficou muito tempo sendo cliente nossa aí na parte de monitoramento de alarme. Então eu comecei por aí, e aí de lá para cá eu vim uma trajetória bem legal, pegando projetos, né? Eu sempre tive muito viés de olhar para projeto, olhar para a solução, entregar de tudo, desde quando eu era eletricista, então eu pensava já em entregar mais do que passar o cabo ali e deixar o interruptor funcionando. E eu trouxe isso para essa área nossa, lá atrás, e foi que começou tudo. Então eu comecei minha primeira empresa de fato, constituída de CNPJ, com 19 anos. Que legal, né? E a gente vê essas histórias, são muito fantásticas, porque o Meduri falando essa história pra gente, eu lembrei agora, beijão pro nosso irmão Ada. O Ada também tem uma história de início de carreira exatamente assim, não sabia montar computador, foi contratado para montar computador e ele falou, eu sei, eu faço. Depois foi contratado para fazer um sistema de cabeamento de rede, não sabia, nunca tinha feito, foi lá e fez. Então é muito legal esse senso de empreendedorismo. Mas eu quero fugir um pouco dessa parte tecnológica e eu quero desmistificar uma lenda. Dizem que Marizias é dividido em duas. Tem a metade de Gabriel Medina e a metade de Gabriel Meduri. Isso é fato ou lenda? Pegou na veia, pegou na veia. Isso é lenda, isso é lenda. É fato. São dois Gabriéis que mandam em Marizias. Não tem nem como competir ali, né? Lá o terreno já tem dono, lá tem bastante dono. Lá. O famoso bié de Maresia, rapaz. Não é, fala sério. Não, mas eu sou um carinho imenso. Eu sou um cara que eu sou fã desse cara. Porque além de uma figura incrível, de um profissional de talento, né? É um pai fabuloso. Gabi é uma praticante de futevôlei, né? Do nosso esporte, nosso esporte predileto, né? E muito legal. O Theo também é um cara gênio, que né? já pequeno já faz os sistemas dele, já faz todos os... Pegou na veia, né? Então, pegou na veia. Parabéns pelo pai que você é. Muito obrigado. Da Marizias é ele mesmo, é ele, né? É ele, o Gabriel Forte de Marizias é esse, o Meduri. Sabe que a história com Marizias é muito louca, cara, porque eu cheguei lá na pandemia, não conhecia nada, né? E eu sempre quis ir pra Marizias. E o meu sócio na vida, que é o Anderson, desde os 14 anos a gente tá junto na empreita aí. A gente fez Senai junto, depois ET junto. Quando eu fui fazer engenharia, ele foi se formar física, então a gente tem uma história muito legal aí. Desde os 14 anos de idade, hoje eu tô com 42, né? Então é bastante tempo junto aí na missão. Hoje ele é sócio das minhas empresas também. E ele sempre teve casa em Boiçucanga. Mas, cara, lá no fundo de Boiçucanga, lá no pé da serra quase. Era mais fácil descer de São Bernardo pra lá às vezes. Perto do Batatinha lá. Eu já caía logo direto. E tá lá, só Exatamente. que a gente ia muito pra lá, a gente se divertiu pra caramba ali. Recentemente até postei uma foto da primeira moto que eu comprei, aquela foto era lá. Eu vi. Era lá. Que eu comprei a moto e fui lá visitar, eles estavam lá, né? Então a gente sempre teve muita vontade, o Marizias nunca pude, então ficava aquele negócio na cabeça, caramba. Então quando eu tive a oportunidade, eu voltei lá, né? Então acabei alugando uma casa lá de início e logo deu a pandemia. Então eu fiquei morando ali. E eu criei um vínculo muito forte, porque eu juntei muito com o pessoal de lá, os caiçaras, a galera de lá é muito receptiva, cara. Então assim, diferente do que a gente imagina, né? O pessoal fala, os caras são... bruto, cara, não, cara, que isso, puta, eu fui muito bem recebido. Tem uns parceiros muito, muito legais, irmãos pra vida que eu trouxe lá de lá, né? Então criei muito vínculo ali e ali eu consegui criar um network muito forte. Então o resultado de Marizias pra mim é positivo, absurdo, e é uma coisa que eu falo muito, que o ecossistema sempre vence, né? Então você pode se preparar o que for, você pode estudar nas melhores escolas, você pode falar 5, 6 línguas, mas é onde você está inserido que vai ditar o seu futuro, não é necessariamente a sua formação, né? Ou o seu conhecimento. Então o ecossistema sempre vence. Então nesse sentido o Marizias me ajudou absurdamente, assim. Então de lá, desde os caiçaras, que são caras coração, amor pra caramba, parceiros pra caramba, né? me ensinaram no próprio esporte, que eu não jogava futebol, fui conhecer lá, esses caras pegaram na mão, fizeram jogar, me chamavam pra jogar, fazia questão. Minha filha veio nesse embalo, então já é positivo pra caramba. Até caras que eu não ia acessar nunca, assim, aqui. Sabe? São caras que estão lá de férias, de veraneio, estão dispostos a trocar ideia e não necessariamente falar de negócio, que vem depois, né? Mas a gente cria um vínculo de amizade muito forte. Então, Marizias foi uma virada de chave, assim, absurda pra mim. Só que é investimento, né? É um investimento porque se arrisca, né? Então você põe dinheiro na frente, aluga casa, você tem custo de viagem, você tem um puta custo pra se manter lá. Não é fácil, não tô falando que é fácil, e a gente sabe que é difícil. Só que eu sempre levei isso pra um lado de investimento em relacionamento e melhorar o nível de pessoas que a gente vai se envolvendo.
E realmente, cara, foi fantástico. Foi uma lição de vida aí pra mim. Eu sou suspeito em falar do sangue caiçara, né? Então fala você um é pouquinho cara, né? mais do coração, né? Mas é muito legal ver esse teu depoimento. Sim. Muita gente na pandemia, de fato, acho que a gente entra por esse assunto de pandemia, né? Foi uma fase muito difícil de reaprendizagem das pessoas, de convivência. Muita gente foi realmente Levado, né? buscar alternativas de um novo lifestyle, né? Ou no litoral, ou no interior, né? Para Buscando realmente qualidade de vida, às vezes, buscando pessoas. qualidade de vida. E eu posso te falar o quanto que isso foi significativo na vida de uma série de pessoas. Sem Eu dúvida. acompanhei essa de perto, principalmente lá no litoral, né? Ainda mais você tá numa cidade que recebeu muita gente, né? Exatamente por isso, de ver pessoas que eram sedentárias, que começaram a praticar Cara, isso é esporte, fantástico, cara. e o quão fabuloso foi isso, essa transformação da vida das pessoas, olhando para qualidade de vida, olhando para a questão de saúde. Nós que vivemos nessa selva de pedra há tantos anos, né, meu irmão? A gente sabe o quanto que isso, o preço que a gente paga por isso, né? Acho que quando eu tive com você no Perrengue Cast, eu falei um pouquinho de um depoimento pessoal, né? De ser um executivo que vivia 10, 12 horas trabalhando, muitas vezes não parava para almoçar, muitas vezes saía de Santos com todos dormindo em casa, chegava em Santos com todos dormindo em casa, né? E não tinha horário para nada. Cheguei a bater 130 quilos, né? A conta chegou, né? Em números ruins nos meus exames. Eu desenvolvi diabetes tipo 2 e foi justamente no início da pandemia, um pouco antes até da pandemia, que eu já tinha decidido mudar a chave, cuidar da minha saúde para ter uma vida mais longeva, né? E começar a praticar esporte, voltar a praticar esporte. Eu tinha sido atleta a vida toda e eu acho que isso foi decisivo. Sim. Então, dentro dessa introdução, né? E lembrando dessa nossa conversa no Perrengue Cast o ano passado, Perrengue Cast que foi cancelado, né? Foi CPF cancelado. Também, bicho, eu vou falar uma coisa pra você. Quem era o sócio dele? Colete, né? Quem que ia ser? Roberto Colete. Caramba, Colete. Ele fala 6 palavras, 7 palavrão, o Meduri. Ele é foda. Tá merda. Ele é foda. Mas foda. assim, você que é um cara que vive essa rotina, né? Você tá estabelecido ali no ABC, mas você vem para São Paulo, teus negócios estão aqui em São Paulo, mesmo tendo o litoral norte como refúgio. Como é que você faz para lidar com essa rotina exaustiva de um executivo de negócios que está toda hora tendo que trabalhar, que não tem horário para almoçar, que não tem horário para se alimentar? Como é que você está cuidando? Como é que você olha a questão saúde? Como é que o Gabriel está olhando a questão saúde? Esse é um tema bastante delicado, cara, mas eu sempre fui um cara que... Não que eu olhei muito pra saúde nesse aspecto de me cuidar, porque eu comecei muito novo. Então, quando você é novo, você tá 1000, né? Você não tá preocupado com isso. Como você falou agora. Então, a gente tá com 20 anos, 25 anos, você tá sangue nos olhos, cara, você não come, você vira à noite. Eu sempre me preocupei muito mais no lado de que o que eu vou fazer agora, ou o que eu preciso fazer, que vai me distanciar da minha família. Tá. Então, o quanto eu consigo ficar distante da minha família, da minha filha, que tinha acabado de nascer, da minha esposa, que ela era nova pra caramba quando a gente casou, tinha muita coisa pra gente descobrir ainda. Quando eu casei com a minha esposa, foi num momento muito complicado da minha vida, que foi a transição, que eu saí do funcionalismo público de 10 anos para poder empreender de fato, né? E, pô, eu casei com ela e fui morar de favor, eu não tinha casa. Então, quando eu terminei meu casamento, que cada um pagou a sua ainda, nem teve festa, né? Foi um restaurante. Eu fui pra minha casa, ela foi pra dela, porque a gente não tinha pra onde ir junto, porque não tinha nem dinheiro pra alugar nada. Então, assim, quando a gente teve condição de juntar os panos de verdade, casados, né? Enfim, estamos aqui no local e a gente foi muito ajudado nesse sentido por pessoas próximas, eu falei, pô, tem que fazer de tudo para que eu consiga criar um ambiente aqui favorável. E o que eu preciso fazer para criar um ambiente favorável? A saúde era uma variável importante. Eu sempre fui um cara que também sempre praticou muito esporte. Sempre surfei, andei de skate. Nunca fui atleta profissional, mas sempre gostei de me envolver. Futebol, conheci o futevôlei depois. Então, eu sempre olhei muito para isso. Nunca fui um cara de academia, por exemplo, natação. Então, eu sempre olhei para me manter saudável, que é um soldado ferido não ajuda ninguém. Então, a gente sempre olhou muito para isso.
E também tomar cuidado para não ficar na corrida dos ratos, né? Então você fica ali tentando ganhar dinheiro, depois você pega o dinheiro e gasta para recuperar a saúde, aí você tá com saúde e vai atrás do dinheiro de novo. Então como é que a gente tenta manter isso de uma forma mais plena? Cara, é um desafio absurdo, assim. Eu não sei se a fórmula que eu fiz, talvez, para mim foi certa, foi positiva, né? Então o sucesso, como a gente sempre fala, deixa rastro, né? Todo mundo usa muito essa frase. Então foi positiva, não posso negar. De fato, hoje eu tenho, tô um cara saudável, minha família tá bem, todo mundo criado, isso é minha régua de sucesso. E eu sempre cuidei muito para que tudo que eu fizesse fora da minha casa não interferisse de forma negativa lá dentro. Sim. Então, se eu tivesse doente, interferir de forma negativa lá dentro. Então, eu sempre olhei muito para isso. E tem muita estratégia de guerra, né? Tem momentos de paz e momentos de guerra. Tem hora, cara, que você não vai ter tempo para olhar para isso. E aí são aqueles 3 meses, 6 meses, 1 ano, que você tá milhão, dando sangue, virando dia, virando noite. Cara, vai dar uma úlcera, vai dar uma dor de barriga, vai dar um problema. Só que tem que estar ciente que é aquele momento e você tem que se enxergar o fim, quando aquilo vai parar. Porque se a gente não enxerga quando aquilo acaba, qual que é o limite daquele momento, aí você tá num buraco que é difícil demais de você se recuperar, né? Sim. Então, para mim, me manter nesse ciclo aí insano que é a nossa vida, responsabilidades absurdas também, é muito disso. Então, conto com pessoas que estão comigo, que conseguem me ajudar a elevar o nível e resolver os problemas de fato. Conto com a minha família, com uma base que entende pra caramba os problemas e dificuldades que a gente passa em vários momentos e os momentos que eu preciso estar em guerra, que é os momentos que às vezes eu vou estar mais distante, vou estar mais introspectivo, vou estar mais focado em alguma coisa muito específica, não vai dar para fazer o que a gente costumava fazer em alguns momentos. E momentos que eu estou em momentos de paz, que agora a gente está aqui de novo. Então é uma instabilidade que a gente tem que aprender a conviver com ela. E aí trabalhar cada vez mais para que a gente consiga se manter num ponto em que a gente fala, aqui é meu lugar. Então, o que eu preciso fazer para chegar aqui? Então, a minha estratégia nunca foi de olhar para riqueza, de dinheiro, etc. Né? Então, foi sempre coisas olhando para como é que eu posso prover o melhor para as pessoas que estão em volta de mim, não só necessariamente minha família, mas todos que interagem comigo de alguma forma, e como que eu posso aproveitar mais isso, usufruir. Eu sou um cara que gosta de aproveitar a vida. Sim. Vocês acompanham lá, a gente vê, eu faço festa, eu gosto, cara. Mas nas minhas festas não tem ninguém que eu não queira na minha casa. Isso, e eu sou o primeiro cara a mandar embora, cara, que não se comporta na minha casa, que não respeita a minha casa. Entende? Então, assim, eu faço minhas festas, eu tiro, mas minha família tá sempre junto. Sim. Meus amigos mais próximos estão sempre juntos. Então, eu não saio pra arrebentar no bar à noite e virar à noite uma semana. Não, eu faço em casa. Eu faço dou um passeio, um rolê, às vezes, com a esposa, com a família. Então, é muito disso. Então eu gosto de viver essa vida e o que eu preciso para poder viver ela com mais tempo possível, né? Sim. E com mais qualidade de vida possível. Então o meu desenho é sempre esse. Tá certo. Olhando para cada bloco ali com um olhar diferente, né? Sensacional. Tá vendo? Ele é o Bié de Maresias mesmo. E cuida da família, cuida dos amigos, é festeiro. Você tá corretíssimo. No lugar certo, né? No lugar certo. E você falou uma coisa interessante na época de pandemia que a gente passou. Eu diria para você, a minha experiência, porque eu tenho praticamente o mesmo tempo que você, um pouco mais no nosso segmento, mas eu tenho bem mais idade, eu passei por outras etapas já na vida. Sim. E eu digo para você o seguinte, na época da pandemia, eu mantive um pouco daquele, eu vou chamar, sucesso comercial, Claro. que eu venho colhendo ao longo dos anos, depois de tanto esforço e aprendizado, a gente vai aprender. Que é difícil, né? Que é difícil. Eu digo a você o seguinte, a pandemia, eu passei por ela com tranquilidade, porque eu criei os relacionamentos ao longo de 30 anos de vida profissional, 40 anos de vida profissional. Nada do dia pra Quando noite, chegou na época da pandemia, eu conseguia fazer o contato com todos aqueles que eu conhecia e tinha um bom relacionamento. Eu conseguia fazer os contatos online. Sim. Porque hoje em dia eu fico pensando, quem começou aquela época, entrou numa empresa e já entrou para a pandemia, esse se lascou. Sim. Porque não tinha ainda o conhecimento, não tinha o networking que a gente sempre fala, né, Gabriel? Sim. O networking na veia, o networking infinito que o Relacionamento, Colete né? fala, né? E ao longo desses mais de 20 anos seu aí, eu queria puxar um pouquinho para a tecnologia. Você deve ter visto muita coisa, porque você estudou engenharia também, né? Sim, ele é eu elétrico. estudei engenharia, mas assim, eu não aplico mais nada, a gente só fica como realmente um assistente Exatamente. daquilo que acontece no mundo e corre atrás. Ao longo desses anos todos, como é que você viu a evolução das tecnologias voltadas ao teu negócio, que foi a segurança eletrônica, e você começou cedo?
E você viu muita evolução. Muito. E você chegou hoje até a Easy5, que é a sua empresa. Me conta um pouco dessa evolução tecnológica e você chegar na Easy5 para empreender mais uma vez dentro do segmento. Sim. Dá um apanhado para a gente aí. Pois é, essa é uma pergunta que resume bastante a história da minha vida, né? Porque, no final das contas, a gente acaba se dedicando 98%, para não dizer 100%, ao trabalho, né? Então, quando a gente consegue, de fato, entrar em um ramo, se identificar com ele, conseguir criar carreira ali, é sucesso na certa, né? E eu comecei no ramo de CFTV, no ramo de tecnologia, como comentei agora, com alarme, e ainda caí na parte de CFTV depois que eu fui aprender, cheguei a pegar time-lapse, né? Então já trabalhei bastante com time-lapse aí, cheguei a prestar serviço para grandes empresas, aí eu fui me envolvendo no negócio. Então chegou a época de eu trabalhar de dia na USP e à noite prestar serviço para empresas de implantação de projetos, mais para conhecer, né? Para estar dentro do meio e entender como é que funcionava a tecnologia. Então desde que comecei, assim, que eu consegui ter acesso aos primeiros projetos, eu sempre entrei em projeto grande, como assistente, auxiliar ali e tal, mas já vivendo aquele mundo de rodovia, de estrada, de porto. Então eu sempre trabalhei nesse back office aí com tecnologia voltada para segurança eletrônica. Cara, eu sempre vi um absurdo infinito, assim, um oceano azul, que isso geralmente fala de oportunidades, né? Então eu vim com conhecimento técnico da área de elétrica, de eletrônica, o que já não é tão comum na nossa área. É difícil você pegar hoje um profissional que trabalha na área de segurança eletrônica, que o cara tem uma formação técnica especializada, sabe? Não estou desmerecendo nada nem ninguém. É que é uma profissão que as pessoas começam instalando e saem fazendo e dificilmente buscam se especializar. Como eu fiz ao contrário, então eu me especializei e caí na área, já com um olhar diferente, eu consegui enxergar um mundo de oportunidades, né? Então eu enxergava cada projeto que eu trabalhava, eu via uma oportunidade diferente. Eu só não tinha condição de executar nada, não tinha conhecimento e nem bagagem, eu era muito novo. Mas eu vivi e vi muita coisa evolutiva na área de tecnologia e muitas empresas nascerem, crescerem e morrerem. Morrer, inclusive. Então, e a gente tá aí ainda é um saldo positivo também, né? Mas explorar essa área de tecnologia de forma consciente é o que é o diferencial, entende? Então, eu sempre procurei muito me envolver em projetos diferentes, assim, aceitar desafios muito complexos. Até falei com a minha filha esses dias, estava conversando com ela. Falei, Gabi, você não precisa saber tudo. Você não precisa estudar na melhor escola, na melhor faculdade, que ela está nesse momento de virada. Falei, você precisa saber se comportar em todos os ambientes e saber enxergar oportunidades. É lógico que tem que estar preparada. Mas não necessariamente você vai se preparar na melhor faculdade, que ela está toda preocupada, se ela não passar na USP, o que ela vai fazer. Eu falei, esquece isso. Então é você estar muito mais com o olho de, como é que eu posso resolver problemas a partir daqui, né? E a tecnologia me ajudou muito nesse sentido. E essa visão de conhecimento de causa somou. Então, quando eu vim construindo essa carreira, até chegar na minha primeira empresa de fato, falar, isso aqui é minha, eu vou trabalhar desse jeito, da forma que eu visualizo, eu já trouxe uma disrupção lá na época para o mercado, que eu estava inserido, muito grande, olhando para a oportunidade que eu vi lá nos grandes projetos. Então, eu lembro que eu sempre falava que a minha empresa lá, quando eu tinha 22 anos, o objetivo dela, a meta dela era simplificar projetos complexos, né? Então, simplificar, trazer tecnologia para mercados que não tinham acesso, cara, os condomínios, por exemplo. Então, lá na época, você não via se falar em câmera IP em condomínio, em 2009, 2008. Sim, absurdo. Não existia. Então, só tinha pelco, cara, era absurdo. Absurdo. Então, assim, você começar a implantar projetos, assim, onde você acha que nem vai entrar, você fala, puta, eu vou pôr, mas eu sei que não vai passar. E aí passa, você fala, pô, passou. Então, tem espaço para isso. Uhum. Então, eu tô aqui trabalhando no lugar errado, cara. Não é que eu tô trabalhando no lugar errado, o público errado. O meu forma de trabalho tá certo. Então você começa a validar as coisas, né? Então essa foi a evolução que eu fui enxergando, assim, de aplicar. Esquecer até o fato da própria tecnologia em si, mas como que a gente consegue olhar para essas coisas que a gente está vivenciando hoje e aplicar de uma forma diferente, ou que atenda um mercado específico, ou que resolva um problema específico. Porque é isso que a gente faz. A Easy nasceu muito disso. Então, durante toda essa trajetória, eu sempre trabalhei, como eu falei aqui, com projetos grandes e complexos. Então, quanto maior a encrenca, mais eu gostava de me enfiar, né? Então, eu já cheguei a trabalhar com um projeto onde a gente tinha que fazer automação predial de um complexo inteiro. Então, gerenciar tudo.
gente está falando nível de água, iluminação, só que você pega isso, o estágio do Corinthians, por exemplo, que é um case nosso. Cara, irrigação de jardim, placar, se a porta abre, se a porta não abre. Eu costumo dizer que se o servidor nosso desligar lá, o estádio não funciona. Porque nem a porta de enrolar lá vai abrir. Então são projetos extremamente complexos. E você conseguir entregar um projeto desse, só que você tem que manter a equipe lá, porque você não conseguir entregar o controle de acesso. Porque o controle de acesso é complexo pra cacete, porque envolve mais gente, além do técnico. Então tem que terminar aquilo, tem que dar para um porteiro operar. Só que como é que eu vou dar para um porteiro operar um sistema que é em inglês, que você tem que fechar a tela, abrir tela? Eu nunca me conformei com aquilo. Desde sempre eu olhava aquilo e falava, cara, isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Animal, é muito bom. Pô, os fabricantes são fantásticos, adoro a controladora. A tecnologia sistemas, né? é absurda. Pô, só que não tá condizente com... Não funciona, porque isso aqui, na hora que eu olhava na planilha, no final das contas, isso já, ainda como técnico lá, eu falava, cara, isso aqui tá consumindo minha verba. Tá consumindo meu projeto. Que eu tô tendo que deixar mão de obra aqui. E aí a gente terminava de treinar o cara, aí a empresa da patrimonial ia lá e trocava o porteiro. Trocava a recepcionista. Aí tinha que voltar lá do treinamento de novo. Cara, complexo. Então eu sempre olhei aquilo e falava, puta, tem uma oportunidade aí, tem uma oportunidade aí. E Easy nasceu disso. Então o Easy, ele veio, quando nasceu o facial, né, quando trouxeram o facial, a tecnologia ficou viável, eu falei, pô, agora é a hora. Porque a gente consegue digitalizar o controle de acesso. Então eu consigo eu não preciso que ninguém vá lá tirar um cartão, ninguém vá lá pegar um QR Code, ninguém vá lá pôr o dedo. Eu consigo que o cara mande uma foto e eu trabalho isso dentro do universo digital, né? Exato. Então tudo que puder ser digital tem que ser digitalizado. Então foi muito nessa filosofia. Leitura de placas, a mesma coisa. Então eu venho batendo muito no mercado desde 2020 sobre isso. Cara, vamos pôr facial, tem que ser LPR e tal. Lógico, tem uma questão de marketing, tem a parte de posicionamento, mas eu acredito nisso. Tanto que olha o boom que deu, né? Só que quando deu o boom de facial, já tinha projetos com mais de 80 faciais instalados em um condomínio residencial. Então é você olhar para aquilo e arriscar, cara. Você tem que ir para cima. Tem que ir para cima, você tem que pôr o teu na reta, bicho. Senão você vai ficar vivendo na mediunidade o resto da vida. É o medíocre. É o mediocridade, né? Então é você tomar o risco, calculado, óbvio. Mas a gente fica muito, principalmente eu vejo muita empresa, muito instalador, eu converso com muita gente no mercado, a gente troca muita ideia, eu pego o conselho também, eu dou conselho, a gente interage bastante. Sim. A todo tempo. Você também, Zé, que sempre teve bastante viés aí na área de tecnologia, a gente sempre aprende um com os outros, mas o que eu vejo das empresas, principalmente, é que os caras estão muito focados em entregar aquele pacotinho. Pô, você sofreu bastante com isso, mas a gente vai, só que o cara não quer ouvir, o cara quer entregar aquele pacotinho que está formatado, que ele entrega e vai embora, entendeu? E aí, no final das contas, ele vai fazer isso, ele vai sobreviver com isso, mas ele não vai se diferenciar por conta disso. Não vai diferenciar. Esse é um grande problema que eu vejo. Eu me relaciono muito pela fábrica lá, a Planet Tecno, com integradores. Sim. E muitos deles se queixam que o próprio funcionário, que não depende só das cabeças, né, Andrade? Depende do funcionário também, que ele muitas vezes vai no comodismo. Exato. E ele segue, esse deu certo, eu vou fazer. No comodismo e não na opção melhor. Só para É que veja, na verdade, no final das contas, a gente pega a própria natureza humana. O nosso cérebro ele é feito para ficar em descanso, né? A gente tem que forçar ele a trabalhar. Então, no final das contas, a gente tem duas variáveis. Eu entendo que tem a variável financeira, então o cara tá ali, ele tem que fazer o dele. E tem a variável de, pô, o cara vai ter que estimular muito a cabeça para desenvolver alguma outra coisa diferente daquilo que está sendo proposto, entendeu? Então, por isso que a gente fala, eu falo muito com o Colete sobre isso, né? A gente fala, cara, o cara que consegue se diferenciar um pouquinho, ele tem lugar de destaque. Sim. Porque você não precisa fazer muita força para ter destaque. Basta você sair um pouquinho do óbvio, entende? Então, é uma situação que eu acompanho muito na tecnologia, até mantendo o gancho ainda, porque as pessoas olham para a tecnologia só como um produto, como uma coisa que eles precisam achar um jeito de aplicar aquilo de alguma forma, de qualquer jeito, goela abaixo do cliente. Em vez de olhar para aquilo como uma solução, como pensar um apoio, como é que ele pode de problemas, resolver, pegar a tecnologia de outras áreas, né? Fazer paralelismo aí para trazer coisas de outras áreas e aplicar na nossa, levar coisas da nossa área, principalmente. Se eu falar para você que nos últimos 2 anos eu venho batendo meta, não é vendendo câmera para segurança, cara, nem vendendo controle de acesso para controle de acesso, é vendendo nossa tecnologia para outras aplicações. Soluções, né? Então tirar soluções aderentes ao negócio do cliente. Exatamente. Esse é o segredo para um bom vendedor. Chegar pro cara e falar, pô, você
eu sempre fui um cara que tirei software do cliente, né? Então, porque a gente tem o princípio da integração, né? Então, o cara chega lá, tem 4, não, vamos tirar, vamos integrar no só. Fazer isso aí. Então, se eu tava ontem falando com a Ju Vieira, um abração, Ju. A Ju, pô, tá fazendo muita venda de projeto de tecnologia, ela tá arrebentando, né? E a gente troca muita ideia. E ontem ela falou pra mim de um projeto que ela tá propondo pra um laboratório específico a nível Brasil. Falei, pô, Ju, você é do caramba, eu tenho um case muito parecido aqui, ó, tá vendo? Só que é menorzinho, só que a gente já faz isso. E nesse cara aí, eu sei que a gente pode pegar ainda o painel de satisfação dele, jogar dentro do sistema, dar um dashboard pra ele apresentando pesquisa de satisfação de todas as unidades. E ela, puta, dá pra fazer isso, meu Deus? Eu falei, dá. A gente só tem que trabalhar em cima dessa solução, mas são soluções e eu tenho certeza que a hora que ela apresentar lá algo desse tipo, ela sai de mais do mesmo. Porque o cara vai falar, pô, você entrou na minha operação, você está vendo a pesquisa de satisfação, você está olhando para a qualidade do meu atendimento, né? Você está olhando para outras coisas, como é que eu posso reduzir, como é que eu integro, como é que eu interajo entre os sistemas que existem aqui, como é que eu simplifico toda essa história. Então, você sai da mesmice. Abre o leque, né, Andrade? Parou de vender commodity, né? Parou de vender o que está na prateleira e levar lá, ó, tá aqui, eu tenho esse sistema, o pacotinho pronto, é isso, tchau, até logo. Isso né? É uma coisa muito de perfil, né? Eu sempre fui um cara que fui solucionador de problema. Assim, eu sempre aprendi muito com meu avô nisso. Meu avô é metalúrgico a vida inteira, eu cresci colado no velho, né? Então ele sempre teve bancada de ferramenta em casa. Cara, tudo ele fazia. Então assim, quebrou o rodo. Cabo do rodo, ele não comprava do cabo, ele ia lá e ia fazer o cabo colar um no outro, emendava, fazia gabarito, parafuso, broca, furadeira, e eu acompanhei muito isso. Então, eu sempre fui um cara que procura solucionar problemas. Sim. Eu nunca fui um cara de jogar as coisas fora, né? Então, eu sempre fui um cara de solucionar problema. E aí, dentro disso, eu também tive que me educar muito, Sim. porque eu sofria muito com isso também, eu tive dificuldade durante muito tempo de descentralizar as coisas, que a gente acha que só a gente pode resolver aquele problema, né? Do nosso jeito. Então, eu tive muita dificuldade, tive que aprender muito com isso. Então, esse viés de solucionador de problema foi o que me deu a oportunidade de linkar com o que eu tenho de educação na área de tecnologia e a experiência que eu criei, que eu fui construindo ao longo desse tempo. Então, você pegar suas habilidades particulares também, não deixar elas morrerem porque você está numa empresa XYZ. Você tem que pegar a sua habilidade particular e subir ela. Soft skills, e deixar ela. Exatamente. Isso. O Andrade fala muito sobre isso, eu acho que é o ponto fundamental, é o divisor. E você toca em assuntos, né? Primeiro, falar de uma instituição de ensino que a gente sempre gosta de exaltar, tudo que é ligado à educação, tudo que é ligado a ensino, que é o Senai. Uma instituição... O Senai uma instituição fabulosa. Quem não conhece o Senai, vá conhecer. O sistema é fabuloso, compõe parte do sistema S, né? E a gente sabe o quanto que eles se esmeram pela formação de profissionais, de colocar mão de obra capacitada no mercado, né? E é uma instituição da mais alta relevância no país. Sim, sem dúvida. Olhando por esse viés da educação, né, eu sei que você está agora empreendendo nessa área de educação, né? Quero te parabenizar por isso. Sei que você tem uma imersão agora. Vai acontecer pelo Bootcamp, pela Escola Bootcamp de Negócios, dos nossos irmãos Roberto Coletti e Marcelo Bando. Aqui a gente manda um beijão para eles. Os caras são né? Os caras são sensacionais, parceiros nossos. Tem feito pelo mercado, né? Eu e o Zé somos bootcampers, né? Do início, da raiz. Do início, bootcampers raiz, né? Total, Zé já teve lá, eu já tive lá, Zé já palestrou, eu já palestrei em bootcampers de outras imersões. E você vem como mentor do Bootcamp, junto do nosso também amigo, parceiro Anderson Magu, para falar uma imersão sobre segurança eletrônica, né? E os meandros que envolvem a segurança eletrônica. Fala um pouquinho mais pra gente dessa imersão, quando que ela vai acontecer, convoca a galera. Isso é legal, cara. Puta iniciativa. Eu sempre fui um cara que gostei muito de trocar ideias, né? E de educação, sim. Não tanto a educação formal, a gente fala, isso aí a gente vem carregando, mas essa educação que a gente pode realmente tirar o cara de um ponto e levar pro outro, né? E às vezes a gente faz isso numa conversa de bar tomando uma cerveja. Exato. Né? Então, a gente não se dá conta, mas isso ajuda muitas pessoas. E nessa linha, nessa trajetória minha, principalmente por conta do Instagram, pandemia, etc., eu sempre recebi muito feedback nesse sentido. Falei, pô, você faz isso, cara, como é que você fez?
Pô, como é que você chegou naquele projeto? Pô, como é que você resolveu aquele problema, né? Então, o que você vai postando. Você fala, pô, a gente tem coisas pra ensinar. O mercado é carente pra caramba. Sim. A gente acabou de falar aqui sobre exemplos de profissionais que, sem julgar nada, zero julgamentos, mas profissionais que não são da área e acabam entrando na área, mas não têm conhecimento técnico, eletrônico, etc. O próprio Magu fala muito disso, que ele também não teve, ele foi especializado depois, ele começou pela instalação, né? Então você começa a ver esses gaps, e o Colete, o Bando, o trabalho que eles vêm fazendo com o Bootcamp, você começa a participar daquilo, você fala, cara, isso aqui tem um valor expressivo, cara. Sim. Isso aqui entrega um puta de um valor para a sociedade de uma forma geral. Sim. Principalmente para pro nosso mercado, mais pro de vocês até do Colete ali, que é patrimonial, facility, eu não era tanto dessa área e fui aprendendo ali, né? Como tá muito direcionado para isso, falei, cara, isso aqui tá melhorando muito a vida dessas pessoas. Sim. Os caras têm dúvidas básicas, você não imagina isso, cara. Então você começa a participar daqui e fala, putz, os caras têm dúvidas básicas, cara, isso aqui a gente pode ajudar, pô, vem aqui, vamos trocar ideia, né? Então você olha aqui e começa a te dar uma inquietação, né? Uhum. Então você fala, pô, como é que a gente pode escalar isso de alguma forma? O Colete sempre falou pra mim montar uma imersão, tal, monta, cara, putz, você precisa montar uma imersão. Só que eu nunca parei pra fazer isso, pensar nisso. Estava na ISC, o Magu me chamou, falou, cara, vamos fazer uma imersão comigo? Eu vou fazer uma imersão lá. O Bando me chamou, montar a imersão em tecnologia lá. Falei, pô, vambora. Tô nessa missão aí, mas nunca tive o start, né? Uhum. Cara, vambora, vamos nessa, vamos fazer. Então a gente dividiu, vai ser legal pra caramba. A ideia ali é o Magu pegar a experiência dele que ele tem no mercado mais low profile, né? Que é condomínios, varejo, etc. E trazer para dentro da imersão, falar um pouco da cadeia de distribuição, como se comporta e se relaciona com fornecedores, distribuidores, etc. E eu vou entrar realmente em parte de grandes projetos, como precificação em grandes obras, como é que a gente consegue melhorar o nosso relacionamento a nível de contratação, de venda de produtos e serviços, solução. Então a gente vai entrar também a falar um pouquinho sobre como a tecnologia pode se associar à prevenção de perdas e você sair da mesmice, né? Se diferenciar. Então a ideia é realmente mostrar para pessoas, para quem não acessa esse mercado, que eles podem acessar. Isso é acessível, desde que a gente tenha conhecimento, sabe se comportar ali, como seguir os processos inteiros. Porque a gente sabe que também não é do dia para noite, cara, que você vai vender para uma indústria. Sim. Não é do dia para noite que o integrador, o instalador vai sair daqui e vai pôr uma proposta dentro de uma Ambev, de uma CSN. Isso. Né? O cara tem que seguir ele tem que cumprir umas etapas de processo Exato. para aprendizado e amadurecimento dele mesmo. É. E a ideia dessa imersão é justamente bater nesses pontos. Então a gente pegar de fato, não vai ter mão na massa, a ideia não é ficar dando ferramenta, nada disso, mas é a gente mostrar como que a gente fez, como que as coisas acontecem e de fato até ferramentas. Né? Então ferramentas que eu digo assim, planilha de formação de preço. Pô, como é que a gente precifica uma obra de 15, 20, 30 milhões? Como é que a gente precifica uma de 1 milhão, uma de 500 mil? E às vezes Às vezes é um 10 desafio. mil reais já perde dinheiro. Tem gente, batendo né? cabeça em obra de 100 mil, de 50 mil também. Às vezes a gente erra pra caramba. Mas se a gente tem ferramenta, a gente tem dados, a gente consegue usar essas ferramentas de uma forma efetiva, a gente sabe até onde errou e quem errou. Sim. Responsabilidade de quem? Né? Você vai poder cobrar o cliente. Muitas vezes a gente fica melindroso de cobrar o cliente, mas, pô, a culpa é dele. Ele tem que cumprir a etapa dele para que eu cumpra a minha. Sim. Então eu tenho que saber que eu tenho que ir lá cobrar o cara e como cobrar. Então é esse tipo de coisa que a gente vai tratar nessa imersão, que vai acontecer dia 6 e 7 de dezembro, no Bootcamp, pela escola Bootcamp lá no AlphaMind, no espaço em Alphaville. Cara, vai ser legal pra cacete. Convido todo mundo a participar lá. Repete a data, por favor. 6 e 7 de dezembro. 6 e 7 de dezembro. No AlphaMind, lá em Alphaville. Promovido pela escola Bootcamp. E se entrar lá no Bootcamp, no Instagram ou no site, vai ter lá o link da imersão. E, legal. Cara, vai pra cima. Quem tiver interesse aí, convido todo mundo que quiser conhecer um pouquinho da área, ou quiser se especializar melhor, ou quiser trocar ideia, network pra caramba. Já tem caras feras lá inscrito, quer participar. Acessar os próprios caras, como o Colete, o Bando, que estão sempre lá. Né? Pessoas como nós, assim, que estão dispostas pra caramba a conversar e se relacionar com outras pessoas de mercado. Então não perde de oportunidade, não. Ei, fera, você que tá aí e fala que precisa se capacitar, se desenvolver, oportunidade única. Escola Bootcamp de Negócios, dia 6 e 7 de dezembro, imersão de tecnologia e segurança eletrônica com essa fera aqui, Gabriel Meduri, e o outro figura, Anderson Magu. Duas feras. O Gabriel, eu acho super interessante isso.
gosto muito de falar dessa coisa de imersão, de aprendizado, de ensinamento e de, que a gente prega aqui, democratizar o conhecimento, Exato. né? Acho isso muito legal. E a gente tem essa veia também, e também tem os nossos eventos, as nossas imersões, e a gente sempre procura trazer alguma coisa de novidade para incentivar esse pessoal, né? Sim. A ter essa evolução. Mas dentro dessa tua imersão com o Magu, tem muita coisa que a gente às vezes vai falar, dependendo do público que está lá, principalmente a evolução tecnológica, é um assunto muito delicado, porque às vezes você tem pessoas lá que já conhecem, outras não, você tem que dar uma equalizada, e muito das pessoas, embora tenha nessas imersões empresas pequenas, tem também gente de empresa média e grande, e dificuldade de lidar com pessoas. Tá certo? Então, quando a gente fala ali, ó, tá sempre escrito ali, ó, a gente se uniu para falar de pessoas e tecnologia, a gente entende que essa pegada faz parte de toda e qualquer imersão. Sem né? dúvida. Como é que vocês vão lidar aí com essa coisa de pessoas, de tecnologia, essa evolução? Porque, claro, vocês têm que dar uma certa receita de bolo Sim. daquilo que vocês tiveram de sucesso, né? Claro. Vão lidar como com isso lá, com essa turma? Olha, Zé, é um desafio absurdo, mas eu vivi tudo isso, né, cara? Viveu, Então, né? assim, eu vim lá de baixo. Então, eu sei o que é. Eu vim de passar cabo, de quebrar piso, cara, de passar tubulação na parede. Então, eu sei um pouquinho dessa trajetória. E, assim, o mal do século é lidar com pessoas, né? É difícil. Então, a gente tem essa dificuldade absurda. Todos nós temos que treinar isso e criar isso. Ter empatia, olhar mais pro outro e entender, se colocar no lugar do outro, né? A gente poder entender ali o que dói, pra gente poder tratar esse anseio junto. E nesse sentido é muito disso. Então a gente vai trazer para a turma ali, para quem estiver participando dessa imersão, essa experiência, cara. Como que eu saí lá de um Zé Ruela, que não sabia nada, e cheguei a ter 500 funcionários, 1000 funcionários na empresa. Entendeu? Então eu passei por todas essas etapas. Então a ideia, obviamente, não vai ser... Não dá tempo de tratar todos os pontos no detalhe, mas passar um panorama geral de que principalmente que as pessoas podem acessar, e que dá para acessar, dá para chegar. Tem condição, tem evolução para isso. Existe como chegar lá. Esse é o principal objetivo ali. Como que você consegue tornar o seu negócio mais lucrativo? Porque as pessoas que estão ali já estão fazendo. Né? Dificilmente vai ter alguém ali que vai de aventureiro e fala, puta, nunca trabalhei com tecnologia, mas eu vou lá ouvir. Não, o cara já está fazendo. A ideia é como é que esse cara consegue gerar mais valor? Como é que esse cara consegue ter mais lucro, deixar mais dinheiro no bolso, melhorar a vida do cliente dele, entregar mais solução, às vezes com o mesmo trabalho. O que eu vejo aí muitas vezes é que a gente tem menos trabalho para entregar algo melhor. Porque tem muita gente que perde muito tempo tentando convencer o cliente daquilo que ele não precisa. Esse é o maior problema que tem aí, cara. Fabuloso. Nossa, esse é o maior problema que tem. Canso de falar isso, Gabriel. Então, quando a gente consegue mostrar para esses caras que não adianta você brigar. Você tem que entender o que o cliente quer, vender o que ele quer e entregar o que ele precisa. Acabou. Você sabe que às vezes o que ele precisa não é o que ele está pedindo. Mas não dá para ficar batendo de frente com o cara, entendeu? Então é muito disso que a gente vai tratar lá. Como que a gente consegue tratar melhor nos relacionamentos, lógico, baseado em entregas. Porque não adianta a gente ficar filosofando e não entregar nada, né? Sim, tem que gerar valor. Então, baseado em entrega, eu sou um cara muito prático, objetivo, eu ponho a mão mesmo para fazer. E como que a gente consegue fazer com que isso tudo deixe dinheiro no bolso, né? Porque tá ficando dinheiro na mesa. Exato. Tá ficando dinheiro na mesa. E às vezes o cliente paga mais, o cara recebe menos, e tudo fica ruim para todo mundo. Então como é que a gente melhora isso, né? O que a gente aprende com essa turma aqui é o seguinte, é democratizar o conhecimento. Não tem medo do concorrente estar sentado ali na frente, Andrade. Não, de tem forma medo. alguma. Não tem medo. E não vai vender drone pro cara que tem um balcão com o pé direito baixo, indoor, né? Uma operação indoor, um galpão de pé direito baixo e você empurrando um drone pro cara. Porque o teu foco tem que ser o cliente, não ser o umbigo, né? Pô, umas coisas absurdas por aí. de fato. Mas, Gabriel, puxando um pouquinho pro lado das pessoas, você é um cara que já teve um número de colaboradores muito grande, tudo, né? E hoje a Easy5 é uma potência, né? Um embrião com um poder absurdo aí que tá virando um monstro. Tá indo até além das fronteiras. Rompendo as barreiras. Rompendo as fronteiras do país, né? Já tem aí
eu vejo, sempre te acompanho. Ele né? era O da cara- Maresias, agora ele é do Mercosul. Exatamente. Do O que ABC eu queria pro te mundo. perguntar, como é que você tem enfrentado a crise de empregar pessoas? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, temos X mil pessoas desempregadas. É verdade, mas a gente também não olha o outro lado, que existem inúmeras vagas abertas que a gente não consegue preencher por conta de falta de candidatos, por vezes. A gente tem, às vezes, e aí não é uma questão política, mas é uma questão de configuração do cenário atual. Então você tem um auxílio Bolsa Família que gira em torno de R$ 1.200, a grosso modo aqui, e você tem vagas do mercado de serviços, onde a gente atua, que pagam um salário médio de R$ 1.500, R$ 1.400, que é o salário previsto até em convenção coletiva, Sim, tudo. sim. Como que a gente faz para vencer o desafio e realmente conseguir contratar pessoas? Como é que você está passando por esse cenário? O que você tem buscado de perfil, né, para estar junto com você nesse desafio da Easy5? Cara, isso sempre existiu, né? A dificuldade com mão de obra sempre foi muito absurda. Só que está muito mais latente agora, né? Sim. A gente tem as pessoas que estão aí, que têm condição e capacidade de trabalho, já estão alocadas e assumem pouco risco de trocar por qualquer desafio que seja Sim. novo. Então, isso é um ponto. Outro ponto é, as pessoas que estão aí, que tem algum tipo de preparação, falta alguma coisa. Então, eu costumo falar que é o cara da perna torta, né? Eu tenho um exemplo muito prático. Eu até postei no grupo do Bootcamp, que tem um parceiro que está procurando técnicos para operação. Eu vi. É Steifa, né? Então, a gente tem... Uhum. Eu tenho me afastado um pouco da operação da Steifa, um pouco não bastante, porque eu estou focado muito no Easy, e a ideia mesmo é criar uma linha, a partir do ano que vem tá 100% Easy aí. Só que a gente está precisando, para alguns contratos específicos, contratar pessoas em locais que não são tão distantes de São Paulo. Então, Sorocaba, por exemplo. Você faz entrevistas com 10 pessoas de área técnica, cara, pagando acima da média, entregando benefícios, dando opções, o cara pode crescer. Se o cara entregar valor, ele consegue. Você paga pelo que você entrega de valor. Sim, de valor. sim. Só que aí você tem um cara que às vezes é bom qualificado tecnicamente, Uhum. só que o cara não dirige. Aí o cara é bom qualificado tecnicamente, dirige, mas não tem a CNH e não quer tirar a CNH porque tem medo de dirigir. Aí você tem um cara que dirige, mas não é bom qualificado tecnicamente. Aí você tem um cara... Cara, você tem que pegar 2 para montar um. Uhum. Entende? Então é o caminho que a gente tem feito. Então a gente parou de olhar para a pessoa e está tentando olhar para a equipe. Sim. Então fala, puta, o que eu posso complementar? A gente tem que colocar gente para se complementar, para executar uma atividade. E obviamente que isso aí, todo mundo perde um pouco. Sim. A gente perde um pouco porque paga mais, né? Uhum. Gasta mais, investe mais. O funcionário perde um pouco porque ele vai receber menos, porque eu tenho que dividir o bolo. Sim. Então, ao invés de eu estar pagando para um cara que poderia fazer uma atividade só, eu tenho que pagar para 2 para que se complementem e entreguem o resultado. Então, são meios que a gente vai buscando para poder cumprir esses desafios aí, tampar esses buracos. Uhum. Mas realmente, está difícil demais, está bem complexo. Por isso que eu bato muito na tecla. O pessoal tem que se especializar, cara. Tem que Sim. estudar. Tem gente... Eu não falo que é para estudar, para fazer engenharia, não, mas, cara, vai trabalhar na área técnica com instalação? Pô, estuda. Estuda instalação, estuda sobre infraestrutura, estuda sobre elétrica. Conceito básico. Tem gente que não sabe usar um multímetro. Sabe, isso dificulta muito. E em todas as áreas, né? Eu estou fazendo um transporte, um paralelo na minha área, mas pode transportar para outras áreas. Sim, né? sim. Tanto que a área de auxiliar comercial, auxiliar administrativo, o cara não sabe nada. Aí ele chega lá para ser um auxiliar administrativo e acha que não tem obrigação de aprender nada, de estudar nada, mas tem. Meduri, eu tenho dificuldade para contratar auxiliar de limpeza. Pois é, cara. Então é absurdo o que a gente fala. Eu costumo conversar, a gente está no G4, né? Lá fazendo parte do membro do conselho lá do Scale. E a gente conversa muito lá sobre muitos temas envolvidos em empreendedorismo, pessoas e contratação. Que acho que são as dores muito parecidas de todos aí. E a gente vai conversar com empresários, cara, vendedores. Cara, você é vendedor. Você depende disso aqui para sua família viver? Dependo. Quantos livros você leu sobre vendas esse ano? Quanto você estudou sobre vendas esse ano? Não Quantos deu tempo vídeos porque você eu viu? tô trabalhando, né? Desculpa, né? Entende? Mas todo mundo tem triste desculpa. isso aí. Sim. E aí para justificar onde está. E a gente, o mercado, por isso a gente fala de
preparar o concorrente, mas é porque o mercado precisa de gente com qualidade, cara. Exato. A gente tem que subir o nível dessa porra, não é possível. Não tem como, André. Não tem almoço grátis, irmão. Não tem nada grátis. Ou a gente se esforça e tira a bunda da cadeira, ou vai ficar na mesmice. Agora você pega, só para finalizar o gancho da Easy, você pega o Easy, por exemplo, as empresas que a gente vem criando sempre foi muito fundamentado e baseado em pessoas. Então a gente depende de muita gente para executar, principalmente a prestação de serviços, né? Então a gente pega projeto, tem que colocar equipe. Então 10, 20, 30, às vezes 100 pessoas no único contrato para poder executar uma obra. Isso sempre foi uma dor muito, muito, muito grande. Não só minha, mas das empresas da minha área de projetos. É absurdo, porque você tem que pegar cara qualificado ainda. Sim. Cara qualificado. Na Easy, como é uma desenvolvedora de software, o meu parceiro, meu sócio, que é o CTO, que é o Jefferson, ele é o cara que programa, de fato, tem uma puta experiência. A nossa diretriz é fazer o máximo possível para depender menos de pessoas. Não porque a gente não quer, porque não tem. Exato. Você vai pegar programador, cara, não tem programador, bicho. Só lá na Índia tá cheio. Não, aliás, do Brasil, né? Vendem mão de obra bastante. Opa, na pandemia nós somos exportadores de mão de obra de TI para o mundo inteiro. Esse é um fato, né? Até tem. Eu vou falar que não tem é mentira, mas é que a gente está concorrendo. Quando você fala em programação, o cara pode trabalhar em qualquer lugar. Sim. Então você concorre com quem está pagando em dólar, por exemplo. Não, e a turma migra. Não tem como. Já falamos vários programas sobre isso. A turma migra e vai embora, né? Vai embora. Preciso do minuto de vocês aqui, porque peraí que eu preciso ler uma mensagem aqui. Peraí, ó. Adivinha quem é? Ó. As duas feras. O Magnão e o Lima estão escrevendo aqui assim, vai dar moleza pra esse cara? Tá tudo assim devagar, tá tranquilo demais. Só porque ele é o Bié de Maresias, o cara que divide com o outro Bié. Não dá, né, André? Não dá, Andrade, não dá. É com você. Chegou o momento, manda bala, porque tá muito fácil isso aqui, bicho. Pois é, estamos chegando no momento Pega a Visão. E no momento Pega a Visão, aqui nos Experts, o nosso expert, o nosso convidado, não vai dar aéreos, mas ele vai dar um papo reto, olhando para sua câmera. Por favor, Gabriel. Eu queria que você mandasse o papo reto para nossa audiência. Cara, o papo reto de hoje, até baseado com tudo que a gente conversou aqui, é que, pessoal, procurem se educar, procurem se especializar, invistam em conhecimento, invista em educação, invista em melhoria pessoal, inteligência emocional, invista em você, cara, porque não tem como você evoluir e crescer profissionalmente se você não tiver ou não for uma pessoa evoluída, né, como ser humano. Então é importante demais a gente olhar para isso e parar de viver no modo automático, né? O nosso cérebro também está habituado a viver no automático, a gente sempre vai pelo lado mais fácil, e é se provocar mesmo e trabalhar no desconforto, buscar cobrir lacunas que você entende que são importantes e sair também da área de estudo só da sua área específica tecnicamente, né? Buscar principalmente relacionamento, network. Cara, eu vou falar pra você, eu vou dar um exemplo prático, real, eu gosto de falar coisas que eu passo e que eu vivo. Eu investi mais de R$300 mil esse ano em treinamento, curso e especializações. Cara. E eu não tô falando de faculdade. Eu tô falando de investimento em G4, em bootcamp, em treinamento com pessoas, em mentorias com pessoas que eu julgo importante pra mim como pessoa. Então o recado que eu deixo é esse, cara. Invista em qualificação, procure estar nos melhores lugares. E para você chegar no lugar que você quer, você tem que abandonar os que você precisa. Então é isso. O ecossistema sempre vence, não tem jeito. É isso aí. Belezura. Gabriel Meduri, a gente agradece muito a sua participação, a gente sabe do seu tempo. O Gabriel Medina está esperando ele ali, porque os dois estão indo para Maresias agora. Costumo falar que eu não sou famosão só por causa de 3 letras, né? Porque é Meduri e Medina. Mas é sócio dele, o cara está aqui assistindo, o nosso campeão está aqui assistindo, eles dividem ali Maresias. Andrade, foi sensacional fazer mais esse episódio. A gente faz esse programa nosso aqui, esse nosso podcast Experts, sempre com muito carinho, visando o máximo de informações, trazer conteúdo de qualidade como é o seu. Além disso tudo, além dele democratizar o conhecimento todo, ele ainda vai ter ainda aí o Bootcamp com uma baita imersão. Então a gente agradece muito o seu tempo, sabe da correria do dia a dia. E Andrade, vamos agradecer aqui, nosso fechamento ali. Para a nossa câmera do meio, Andrade,
Pra onde nós estamos indo, Andrade? Bora lá, pro alto e avante. Sempre. Valeu. É isso aí, pessoal. Valeu, gente. Obrigadão.